Então vamos ver o modelo atômico de J.J. Thomson. Assim como visto para Dalton, vamos observar esse texto sobre a vida e a obra de J.J. Thomson. Em 1897, J.J. Thomson fez uma série de experimentos que convenceram os físicos de que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente. Assumindo que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente, Thomson pôde prever o que aconteceria aos raios catódicos quando eles passassem através de tais campos. Você observa por esse texto que havia, a nível de ciência da época, um estudo mais aprimorado no sentido da condutibilidade de carga, na ideia de estudar os elétrons, ainda não sabidos por esse nome, chamados até então de raios catódicos, porque eles eram emanados do cátodo, nome dado ao polo negativo ou positivo, dependendo do experimento que você fazia, eletrólise ou pilha, conforme se chamava. Então a ideia era que você emitisse, a partir de um cátodo, partículas. E aí, esse estudo das partículas é que estimulou a um novo modelo atômico, que vamos ver agora, o modelo atômico de Thomson. O modelo de Thomson foi feito a partir de experiências com raios catódicos em uma ampola de Crookes, na qual foram detectadas partículas pequeníssimas de carga elétrica negativa, os elétrons. Observe, esse é o esquema representativo da ampola de Crookes, onde você coloca de um lado o cátodo, o dito polo negativo, e do outro lado o anodo, o polo positivo, aonde sabe-se que partículas negativas e positivas se atraem. Então, a partir daí, alguns experimentos virão a ser feitos. Primeira ideia do processo. Os raios catódicos, quando incidem sobre um anteparo, produzem uma sombra na parede oposta do tubo, permitindo concluir que se propagam em linha reta. Observa que foi colocado na ampola de Crookes um anteparo na forma de uma cruz e incidiram os raios catódicos. Quando os raios se incidiram sobre o anteparo, eles geraram uma sombra na parede do lado oposto, como você vê no finalzinho. A primeira conclusão, então, é que esses raios catódicos, que nós passaremos a chamar de elétrons, se propagam em linha reta. Vamos ver um outro ponto importante. Os raios catódicos movimentam um molinete ou catavento de mica, permitindo concluir que são dotados de massa. Observa que a ampola de Crookes novamente acionada, raios catódicos incidem. Esse catavento começa a se movimentar. Sendo assim, eles concluem que se esse raio catódico faz o catavento girar, é porque ele apresenta massa para movimentar o catavento. Então, até agora, você percebeu o quê? Primeiro, eles se deslocam em linha reta, ocasionaram sombra. Eles movimentam o catavento, então possuem massa. Então, se descobriu até agora que há uma propagação em linha reta e que há massa nesse tipo de partícula. Vamos ver um outro ponto. Os raios catódicos são desviados por um campo de carga elétrica positiva, permitindo concluir que são dotados de carga elétrica negativa. Lembra o que a gente aprendeu da física? Carga positiva atrai carga negativa. Cargas iguais se repelem. Então, positivo com positivo se repele. Negativo com negativo se repele. Então, se você tem um campo positivo e aquela estrutura se aproxima do positivo, é porque ela tem que ser negativa. Por outro lado, se você tem um campo negativo e ela se repele, é porque ela tem carga negativa. Foi essa a ideia do experimento, que a gente vai ver agora. Observa você que o raio catódico, quando incide, se afasta do campo negativo. Se se afasta do campo negativo, é porque deve ter a mesma carga que ele.
e se aproxima do campo positivo. Então deve ter uma carga oposta ao do campo positivo, concluindo que esse raio catódico deve ser negativo. Estamos então diante de uma nova descoberta, que Thomson passa a chamar de elétron. Por isso ele hoje é chamado de pai do elétron. Ele descobriu o elétron do processo, aonde seria uma partícula dotada, vamos lá, de carga negativa, que possui massa, segundo ele coloca, e necessariamente se propaga em linha reta. Então, vamos em cima disso estruturar o modelo atômico de Thomson. Como é que ele pensava então, após os experimentos realizados, após toda essa evolução de estudos feitas por ele? O átomo é uma esfera maciça formada por um fluido com carga positiva, no qual estão dispersos os elétrons. Então veja, segundo Thomson, o átomo passa a adquirir cargas, a ter cargas dentro dele, positiva e negativa nesse jogo. Porém, ele ainda mantém a ideia de que tem uma esfera maciça na mão. Só que se ele coloca essa ideia, ele está tentando manter a ideia que Dalton traz da proposta dele. Esfera maciça, só que agora está mudando a ideia do indivisível. Porque se eu tenho uma região negativa, uma região positiva, a indivisibilidade já não tem mais. Já existe uma questão de divisibilidade do processo. Veja, enquanto modelo, a ideia de uma esfera, onde você tem uma parte positiva interna, circundada de cargas negativas. É o famoso modelo do pudim de passas, como também foi chamado por ele. O pudim em si era a parte positiva, e as passas eram as cargas negativas incrustadas nesse modelo. O modelo de Thomson é popularmente conhecido como o modelo do pudim de passas, em muitos livros e autores hoje em dia. Vamos então falar agora do modelo atômico de Ernest Rutherford. Para isso, vamos ver um pouquinho da vida dele. Físico inglês nascido na Nova Zelândia, Ernest Rutherford foi contemplado com o Prêmio Nobel da Química em 1908 pelas suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Pode dizer-se que Rutherford foi o fundador da física nuclear. Rutherford é quem realmente faz o salto qualitativo e quantitativo dos modelos atômicos. Eu diria para você que antes dele, até Thomson, você teve uma pequena evolução, a ideia do elétron surgindo firme e forte, mas Rutherford é um grande estudioso da questão radioativa. A radioatividade entra em baila no planeta, descobre-se os elementos radioativos. E a partir daí, a emissão de radioatividade vai concluir e mostrar que o modelo atômico não era maciço, não era indivisível comprovadamente e que existiam mais partículas dentro da estrutura dele. Rutherford é o que vai proporcionar a idade moderna do átomo, as ideias modernas do processo. Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfas, emitidas pelo polônio, o PO, contido num bloco de chumbo, PB, provido de uma abertura estreita para dar passagem às partículas alfa por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro, foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco. Vamos fazer algumas considerações importantes para se entender bem esse modelo mais atual e que dá um pulo realmente qualitativo no modelo atômico. Primeiro, o sulfeto de zinco é uma substância que, quando impressionada pela luz, ele marca como um filme fotográfico. Então você reveste todo o ambiente de sulfeto de zinco. Aonde incidir luz, vai marcar um pontinho. 2. Você observa o uso de um elemento radioativo, o polônio. Ele emite partículas do tipo alfa. Lembra
partícula alfa é uma partícula positiva. Então você está emitindo uma forma de energia com carga positiva. Isso vai ser imprescindível no processo. E, finalmente, a ideia de só um orifício faz com que toda essa energia seja emitida a partir desse orifício. Então você vai tentar atravessar com ela a tal lâmina de ouro. Qual a ideia básica? Se Dalton está correto, a matéria é contínua, nada atravessa a matéria. Então, ela é contínua e os átomos indivisíveis. Mas se a matéria pudesse ser atravessada, é porque existem espaços vazios. É porque existem regiões consideradas como grandes vazios no processo. Então, o esquema dele, o experimento que ele cria nesse esquema, mostra para a gente a evolução do que ele vai propor. Vamos ver o esquema, então. Veja, uma caixa de chumbo com o elemento polônio resguardado lá dentro. Um único orifício por onde vão emanar as partículas alfa, a radiação em si. Uma lâmina de ouro, que é o que se pretende atravessar ou não. Um anteparo revestido de sulfeto de zinco. Logo, o experimento foi feito. E o que sucedeu-se? Perceba, a radiação, mostrada aqui em verde, incide sobre a lâmina. Observe que grande parcela dos raios atravessou em linha reta, criando uma grande região impressionável aqui com sulfeto de zinco. Algumas partículas sofreram desvios, impressionando o sulfeto de zinco em pontos distintos. E pouquíssimas partículas bateram e retornaram, impressionando as pontas dos anteparos. Ora, como explicar isso? Como mostrar o que muda com essa história? Primeiro, ele acabou com a história da matéria contínua, porque se você consegue atravessar, existem espaços para atravessar. Então aí se propõe um novo modelo. A coisa muda de figura. Observando as cintilações na tela de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro, sem sofrerem desvio, e poucas partículas alfa sofriam desvio. Como as partículas alfa têm carga elétrica positiva, o desvio seria provocado por um choque com outra carga positiva, isto é, com o núcleo do átomo constituído por prótons. Assim, o átomo seria um imenso vazio, no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte, enquanto os elétrons circundariam numa região negativa chamada de eletrosfera, modificando assim o modelo atômico proposto por Thomson. Vejam só, como você pode observar, se algumas partículas, ao incidir, batem e voltam, são repelidas por essa área. Então, se essa partícula é positiva e repele essa outra partícula, necessariamente é porque ela também deve ser positiva. Mas observe, ele falou ali, a maior parte das partículas atravessaram. Então, há uma região grande vazia aqui que me permite que todos passem. E uma região pequena que algumas partículas, ao passar raspando, desviaram e algumas, ao se chocar, voltaram. Isso quer dizer, concluindo a ideia escrita, que uma região mínima central e uma região grande periférica surgem agora. Essa região mínima central, núcleo, repele carga positiva. Então, ela deve ser positiva. Essa região periférica deixa passar a carga positiva. Então, ela deve ser negativa. Então, você criou o núcleo e a eletrosfera e gerenciou uma parte positiva, prótons, e uma parte negativa,
elétrons. Então vamos ver o modelo atômico de Rutherford como fica.